falar desse resultado, né, do Ceará, um jogo que eu diria até, pode alguns assim, pô, mas é o Botafogo e Ribeirão Preto e tal, meu. Mas foi o melhor jogo do Ceará nessa Série B. Até porque o Ceará chegou a pegar adversários nesse mesmo contexto e não conseguiu fazer a imposição que fez, né? Talvez se a gente for tentar pegar um jogo mais similar, o jogo do Ituano, mas não foi um jogo também que o Ceará jogou no modo realmente focado, né, objetivo. Hoje foi uma partida, desde do primeiro minuto, o Ceará extremamente intenso. Talvez faltou um pouco mais de calma. O Ceará estava muito apressado no começo e estava fazendo os lançamentos assim desesperado, batendo lateral rápido. O próprio Rafael Ramos foi o jogador que mais cometeu erros ali inicialmente, porque estava tentando acelerar demais as jogadas e o Ceará perdendo ali alguma chance. Já dando aqui um pouco até de spoiler assim, dos destaques, né? Mugni, por exemplo, desde quando foi assumir essa função de um meia mais avançado, começou a render e não à toa a primeira chegada do Ceará com perigo. É um passe que ele dá para o Saulo Mineiro, né? Uma cabeçada que vai ali rente à trave. E o Ceará com muita possibilidade, principalmente pelo lado esquerdo, né? O lado do Bahia chegou a fazer um gol, estava impedida a jogada, e aí praticamente uma falta ali no começo do jogo colocou o time na frente. Eu achei curioso porque vocês que vão ao estádio, né? Eles chegam antes no aquecimento dos jogadores. Geralmente os clubes, quando vão fazer o aquecimento, é troca de passes, é finalização e tudo mais. E eu achei curioso que o Botafogo, lá de São Paulo, ele estava treinando bola parada, sabe assim? Ali na hora do treinamento. Eu falei, inusitado isso. E não adiantou de nada, né? Porque o Pulga, que nem é um jogador tão alto, meio ali de ombro, ali de pescoço e tal, acabou fazendo o primeiro gol, uma falha defensiva, e não deu tempo nem eu comentar na rádio, já saiu o segundo gol, uma jogada muito parecida com aquele gol que tinha sido anulado, uma jogada ali com o Quando eu Bahia. liguei a televisão, tava 2-0. Pois é, e aí o Saulo empurrou para as redes, jogo tranquilo, tranquilo, e aí foi, enfim, o Ceará indo para o ataque, sai a jogada também do terceiro gol do Ceará também com muita naturalidade, né? Assim, deu para ver. Teve um momento ali que o jogo ficou parado por um momento, né? Porque a assistente chegou a passar mal ali, vomitou e tudo mais, acho que deu uma queda de pressão nela, mas o jogo com muita tranquilidade. O Ceará vencia com muita facilidade. E aí, no final do primeiro tempo ali, o cochilo do David Ricardo tomou um gol, mas nada que comprometesse assim a atuação. Bastou o Ceará acordar de novo no segundo tempo, fez o 4-1 ali com o Lourenço. Então, a partida em si, ela é uma partida que da onde o Ceará pode mostrar o seu maior potencial. Né? Acho que ainda pode vir mais reforço. Foi, digamos, o assunto que mais foi falado do último jogo para esse. Assim, né? Os torcedores querendo saber quais outros reforços a mais vão chegar para o Ceará, porque, obviamente, isso casa muito com o medo que o torcedor tem, Fred, com outros momentos que o Ceará teve, que é o time ganha, aí agora emenda uma segunda vitória seguida, então tá bom. O elenco que tá aí já é suficiente. E esse é um discurso que o torcedor já não compra mais, né? O torcedor quer ver mais contratações, sabe que o time tá num momento bom, né? De resultados, diminuir essa distância, mas vai precisar de mais reforço, até porque o Ceará ainda tem alguns jogadores que passam uma certa insegurança, né? Em termos de. O Saulo hoje, por exemplo, jogou muito bem, mas a gente sabe que o Saulo é um jogo bom, às vezes é um jogo mau, outro jogo que não aparece tanto. Então, a vitória de hoje é uma vitória que dá para a gente analisar por esse prisma. Um Ceará que ainda pode ser um concorrente forte para brigar por esse acesso, se apresentar o futebol que ele apresentou hoje. Hoje eu diria que, mesmo fazendo essa ressalva do adversário, do Botafogo, foi um jogo onde eu vejo que o Ceará se enfrentasse alguma das equipes, né, que estão ali vivendo um momento mais instável, poderia ter feito o resultado, porque hoje foi uma atuação onde todo mundo teve inspirado, né? Vocês daqui a pouco vão ver na minha análise aí do campinho com os jogadores o quanto eu achei que o time todo foi bem assim, tirando alguns lapsos ali, em nenhum momento eu senti o Ceará se perder e muito menos o Ceará desfocar com o jogo, sempre tentando ampliar o placar, o que era algo que não acontecia tanto, né, nos jogos do Ceará nessa Série B. Então foi um bom indício, um bom indício. Tem um outro detalhe também dessa partida,
que se imaginava, né? Pelo menos já se especulava, eu mesmo cheguei a falar isso, mas não só eu, que o Condé pudesse já começar com o Pulga e o Lucas Rian, né? O destaque da última vitória. Mas ele preferiu optar ainda pelo Ailon. Curiosamente, o Ailon não foi o jogador aberto pela direita, né? Ele está pensando mais o Ailon realmente a ser esse homem referência. Vez outra reveza ali com o Saulo caiu mais pela direita, e algo que ele chegou a fazer isso no Vitória, né? O Condé chegou a fazer isso no Vitória do ano passado, tendo ali como o Yuri Castilho jogando ali um jogador aberto, deu para ver isso em alguns jogos. Então, na ideia do que foi o jogo de hoje, foi um jogo onde o Ceará mostrou tudo aquilo que pode ser melhor. Mas, claro, para brigar pelo acesso, vai precisar de mais peças, né, que consigam mudar mesmo assim essa briga para, principalmente, e aí para encerrar esse meu comentário. Se é para agora surfar o bom momento, que surfe bem. O Ceará não pode fazer dessa boa atuação contra o América Mineiro, apresentar de novo um jogo estável, se atrapalhar contra o Guarani, enfim. É tentar agora aproveitar ao máximo, principalmente no campeonato onde está todo mundo dando margem para você aproveitar. Minhoca, Eri Newton e João Pedro aqui no chat estão falando sobre problemas que a torcida enfrentou para entrar no Castelão hoje. Chegou alguma coisa na cobertura da rádio? Você viu relatos desses Eu confesso problemas, que eu tá? não vi. Eu cheguei a falar na rádio, quando o jogo ia começar, ali faltava 10 minutos, eu falei, cara, não tem 15 mil pessoas aqui no Castelão. Porque era pouquíssima gente, mas aí ao longo da partida foi tendo, não sei se não é a primeira vez, né, que a gente sabe de relatos de problemas dos torcedores quando chegam lá e só tem um portão aberto, enfim, né? A média de público do Ceará ainda é a maior, né, dessa Série B, mas bem abaixo do que, assim, poderia ser, né? Só é o setor inferior hoje, por exemplo, e eu acho que o jogo do Guarani é uma boa oportunidade. Vai ser um jogo na terça-feira, um jogo 9 horas da noite, mas aí junta tudo, né? Junta o torcedor também irritado ainda com a diretoria e tudo mais. Mas eu confesso que eu não fiquei sabendo, mas É, não me é uma novidade. Isso já é. aconteceu em outros jogos. Eri Newton diz o seguinte, né? Desorganização para entrar, polícia extremamente ríspida e em um É, jogo fácil, poucas entradas funcionando. E João Pedro é, completa dizendo que o acesso ao Castelão tá nojento demais. Desencorajador. Eri Newton segue no comentário. Muita gente entrou depois dos 2 gols. E João Pedro conclui: o sim. último jogo que fui foi contra o CRB. Pegamos muita chuva em uma fila apertada e sofrida. Nem gado sofre tanto. É, Sofre. isso tem acontecido, Fred. Aliás, no geral, assim, o público esse ano do futebol cearense, para os dois maiores clubes da cidade, tem sido bem menor do que os últimos anos, assim, mas bem menor mesmo, assim, em termos de presença. Não à toa está tendo promoção e tudo mais, mas a experiência do torcedor de ir ao Castelão está cada vez afastando o torcedor, mesmo assim. Muita gente relatando de o próprio Fortaleza, né? Que na final contra o CRB da Copa do Nordeste, aquele problema lá com as grades ali no meio da saída, um procedimento totalmente errado que o Fortaleza fez. E o Ceará está tendo esse problema. Assim, a polícia nunca foi, né? Muito muito pacífico nesse aspecto, né? Trata assim como se fosse realmente bicho, né? O ser humano. E aí, muitas vezes, o torcedor é muito maltratado, até num jogo desse que praticamente. Assim, você vai pro Castelão, assim, com a maior tranquilidade. É porque eu chego muito cedo, né? Mas o cara que chega ali faltando 30 minutos, não tem tanta gente assim para entrar. E mesmo assim passa por esses problemas. Deixa eu fazer dar um recado bem importante pro torcedor do Ceará. Não que está assistindo a gente ao vivo aqui agora, mas pro torcedor do Ceará que está assistindo o recorte desse vídeo, tá? A gente tem toda uma análise do quanto essa vitória representou para o contexto de matemática do Ceará nessa Série B. A gente fez as projeções, a gente mostrou a evolução do time, a gente fez as projeções de campanha semelhantes, jogos em casa, mandos, todo o raio-x da Série B. Tá? Então, procurem aqui no nosso canal. Tem um outro vídeo, que é o raio-x dessa 17ª rodada, tá? E esse outro vídeo vai ser um complemento para esse vídeo que vocês estão vendo agora, tá? A gente precisou, na hora que a gente estava fazendo ao vivo,
por conta de horário de todo mundo, para você ter ideia, nesse momento que a gente estava fazendo, eram 3h12 da manhã, tá? A gente precisou fazer o raio-x da Série B e colocar o raio-x da Série A antes do jogo do Ceará, senão a gente conseguiria um recorte para deixar tudo junto e facilitar a vida de vocês. Mas nesse caso a gente não conseguiu, então tem um conteúdo extra. Tá? Então termina esse vídeo, o Minhoca vai fazer agora as análises individuais e você pode partir para outra parte do conteúdo, que é a gente analisando o quanto essas 2 vitórias consecutivas mudaram a rota do Ceará e o quanto a Série B está achatada. Tá? Movimentações que a qualquer momento, né, geram mudanças de posição, geram mudanças mais do que de posição, de perspectivas de campeonato. Um exemplo, o jogo estava acontecendo simultâneo ao do Ceará, o Goiás estava entrando no G4, e aí leva um gol contra e sai do G4. O Sport, que poderia ser hoje G4, acho que terceiro colocado, na última bola do jogo levou um gol da Chape e é o 9º. Tá? Então, vejam o raio-x da Série B que já está disponível aqui. Tá? Aliás, só complementando ainda sobre isso, para depois a gente análise individual, o Condé chegou a projetar 28 pontos. Ele achava 28 pontos uma pontuação ok, para ainda correr atrás. Eu achava também, que era o empate e as 2 vitórias, né? Isso. Mas ele falou isso até depois para a derrota do Paysandu. Mas o Ceará ele pode superar os 30 pontos. Então, era o empate. Mas basicamente isso. Ele até chegou a falar que o Ceará poderia fazer 28 pontos. Não, eram as 3 vitórias, isso mesmo. Eram as 3 vitórias. Isso. O contexto o Ceará ainda pode superar 30 pontos, mas precisa vencer os 2 jogos, né? Vencer o América. Sim. E vencer, no caso, se somar 4 pontos. E se ele vencer o América, ele embola o campeonato de um jeito. Não, ele entra valendo. Ele entra valendo, mas assim, entra ele ele abre uma porta, assim, que entra ele, entra metade do mundo, né? Exatamente. Valendo, porque você pega o segundo time mais estável, ainda que seja o terceiro colocado, é o segundo time mais estável, desestabiliza isso. Esse time, né? Até porque vem do empate contra o Ituano, né? Que é exatamente. Considerado um tropeço grande, assim, nesse momento, né? Quem perde ponto para o Ituano acaba lamentando muito. Então, nesse sentido, uma vitória sobre o América até porque o Ceará vai ter muito confronto direto. Quando eu digo confronto direto, são aquelas equipes. Porque todo assim, mundo é confronto direto, né? As equipes mais pesadas, né? Tipo, difícil está realmente ter um jogo conectado com a briga pela classificação. Mas eu falo assim, das equipes lá... Não ficou claro porque, mas é só uma característica desse campeonato. É o Ceará mais... Para você ter ideia, Mirassol Operário, confronto direto. Sport e Ponte, confronto direto. América e Ceará, confronto direto. CRB e Santos, confronto direto. Paysandu e Novo Horizontino, confronto direto. Goiás e Amazonas, confronto direto. No limite, esse aí. Mas eu digo assim, dos adversários que são mais pesados, né? Daquele sexteto que a gente tinha colocado, o Ceará vai pegar o Sport, né? Em Recife, vai pegar... Aliás, Lourenço da Mata, né? Ou já vai ter Ilha, nem sei mais. Mas enfim, vai jogar em Pernambuco. Vai pegar o Santos, também lá em São Paulo. Vai pegar o Goiás, que é o primeiro do primeiro jogo do retorno, lá em Goiás, né? Então tem que aproveitar muito esse jogo contra o América Mineiro, né? Para ter uma melhoria. Ó quem saiu agora do trabalho. Não sei qual trabalho, porque o homem agora é duplamente da noite, né? Tem um pub. Léo Fontenelle? Isso. Policial e dono de pub. Saindo agora do trabalho e pegando esse momento raro de alegria alvinegra. Saudade dos amigos. Grande abraço, Léo. Tá de volta ao jogo, literalmente, né? Deixa eu falar que eu acho que até a torcida do Fortaleza está sentindo saudade do homem. Todos estamos. Mas vê só, se ganhar mais um joguinho, já não tem mais esse negócio de pub. Já acaba essa história desse pub. Tu não sabe como é? O cara tá perdendo, aparece pub, igreja, família, menino, aparece tudo. Ganhou 2 joguinhos, o cara grava dentro do pub, a parede tremendo e Léo aqui, ó. Balançando e a parede tremendo aqui. Tu não sabe, porra. Já gravou da delegacia 50 vezes e não vai gravar do pub? Pelo amor de Deus. Deixa ganhar. Quando ganhar do América, vamos aparecer. Quando o cara ganha jogo, realmente o cara ganha de qualquer lugar. De qualquer lugar. Mesmo Atos gravou tomando banho de cerveja uma vez, porra. Vitória do Náutico. Vamos às avaliações individuais, que hoje
Não teremos a cor vermelha, pelo que Minhoca falou. Não tem não. Hoje não tem não. Nem laranjinha? Não, acho que ele jogou bem. Assim, o começo do Rafael Ramos é que eu achei que ele tava, na verdade ele tava meio agoniado demais para jogar logo essa bola para frente. Errou 4 jogadas assim que não tava pensando direito. Mas eu não consigo hoje colocar amarelos assim, até também vão ser bem raros assim. Por exemplo, o Richard. O Richard não trabalhou. Eu acho que na jogada do gol a culpa não foi dele ali. Acho que a culpa maior foi do David Ricardo. Coloco bem como razoável a atuação dele. Não acho que foi uma atuação que ele trabalhou tanto, não. Aí, Rafael Ramos, eu vou colocar como o segundo tempo dele, depois que o time fez o gol, ele começou a melhorar mais, assim, né? Foi uma partida boa. Vou colocar como bem, vai. Depois ele melhorou. Foi muito pouco tempo que ele estava errando jogadas. Vou colocar como jogou bem para ele. Ainda não tenho muita segurança no Rafael Ramos, mas é melhor do que o Raí para jogar de lateral. Acho se eu fosse o Ceará, iria atrás de mais um lateral direito. Mas aí teria que desfazer do Rafael Ramos, a não ser colocar o Raí Ramos agora nessa nova posição que ele tem colocado, né? Como um segundo homem aí mais adiantado. Matheus Felipe fez uma partida também tranquila. Vou colocar como razoável. Não fez assim nada muito além da conta, assim, foi tranquilo, passou segurança. David Ricardo, eu gostei muito da partida dele, mas o erro do gol é muito grave, assim. A jogada era toda dele. É o que pesa contra ele aí. Mas no final eu vou ficar com razoável, vai. A falha do gol ela não foi danosa porque já estava 3-0. Mas ele foi muito bom na distribuição de jogo. Essa falha aí do sistema defensivo é que às vezes eu acho que é meio desnecessária. Bahia foi muito bem, pode colocar verde forte aí para ele. Foi um dos pontos positivos. Aliás, começou o segundo tempo, o lado esquerdo ali era só jogada com Bahia e muitas jogadas deram certo. Foi o Bahia na melhor versão. Lourenço também pode colocar muito bem, jogou muito, muito bem mesmo. Tanto que eu vinha criticando ele muito na bola parada e ele acertou a falta dessa vez, né? O primeiro gol do Ceará sai através dele e o gol que ele faz também foi um gol também de bom trabalho. De Luca também gostei muito, muito bem para ele também. Teve uma partida de muita participação, teve muita qualidade mesmo com a bola no pé. O meio de campo todo do Ceará foi muito bem. O Mugni pode colocar também positivo. Para mim foi o melhor jogador do primeiro tempo. Muita movimentação. O Mugni sem a bola tá muito bem. Tá muito bem, assim, em termos de movimentação. E fora quando a bola chega, ele tem acertado muito, assim. Tá fora do próximo jogo, né? O que é uma perda considerável aí para. Mas ao mesmo tempo pode ser estratégico, né? Tá fora de um jogo mais aceitável, né? Às vezes você perde um cara desse no jogo, ganhava em casa, complica mais. Eu sempre vejo pra esse lado. Só fazer uma correção, e o nome do rapaz não é Recaldo, não, é Recalde. Termina com Recaldo é aquilo que a gente dá, né? Boa. Ailon Voltar jogou bem. Não vou colocar muito bem, não. Voltou a fazer gol. Ele chegou a atuar mais ali como centralizado. Se quiser, pode até trocar depois ali, mas deixa assim mesmo. É porque o Saulo Mineiro jogou mais pela direita, o Ailon jogou mais como referência. Mas o Ailon fez uma boa partida. Eu ainda pensaria realmente em colocar o Lucas Rian como um titular do que o Saulo Mineiro, do que o Ailon. Eu acho que o Ailon caiu ele de rendimento, mas hoje jogou melhor, se movimentou bem, participou bem de algumas jogadas, mas de todos ali do meio para frente foi o jogador que menos me agradou. Saulo pode colocar verde, jogou muito bem o Saulo. Aliás, quando saiu, né, a torcida aplaudiu muito, assim, viu o quanto ele entregou. Foi um dos jogadores que mais acrescentou no segundo tempo. O começo de jogo foi todo do Saulo, todo do Saulo. O Saulo jogou muito mesmo. Pulga também jogou muito bem. Foi uma partida que o Pulga voltou a ser o Pulga. Não marcava gol desde contra o jogo do Vila Nova, acho que eram 7 partidas sem balançar as redes. E voltou a ser aquela peça
que incomoda o adversário, fazendo muitas jogadas ali pelo lado esquerdo. Bahia, Mugni e Puga criaram muitas jogadas ali pelo lado esquerdo. E é isso, os titulares todos aí do meio para frente, os laterais jogaram muito bem. Só a defesa, porque também não trabalhou tanto, né? E ao mesmo tempo. E o pessoal do banco, o que eu gostei foi do Lucas Rian, que pode colocar como jogou bem, o verde musgo aí para ele. Né? Fez algumas jogadas muito bem feitas, outras ele acabou prendendo demais a bola, foi bem. O Irme, a primeira entrada do Irme já foi para o amarelo, não tomou. Aí a segunda ele tomou amarelo. Né? Então ele fica com o amarelo, foi razoável aí. Chega muito pesado o Irme, é impressionante. Recalde também achei bem meia boca, pode colocar o amarelo para ele, acho que não causou muito impacto não. E aí, Raí e PV foram as duas últimas trocas, né? Eu acho que não dá nem para avaliar, não, nenhum dos dois aí. Para mim é sem nota. Já entraram no final do jogo. Branco aí para os dois. Léo Condé. Léo Condé, muito bem aí, muito bem. Pode colocar. O melhor jogo dele sob o comando do Ceará. Além de o time ter rendido muito, sempre ficou ali ativo, né? Durante o jogo inteiro para que o time não esmorecesse. Medalhas, aí poderia ter várias medalhas, né? Mas só pode colocar 3. É porque estamos vivendo a época olímpica e vamos respeitar as regras internacionais. Saulo Mineiro vai ganhar de ouro. Não era ainda a minha escolha, mas pelo segundo tempo que ele Os manteve. Facundos, a turma largou, né? O Castro, por exemplo, nem está sendo mais listado e nem está no departamento médico. Se especula que pode estar de saída aí o Facundo Castro. Prata eu vou colocar para o Mugni. A turma do Ceará tem que me respeitar. Não respeitam muito, não, mas tem que me respeitar. Ninguém lembra nunca depois. Reclamam pra caralho, eu falei. Reforçozinho da terceira prateleira. Bruninho, pô. Bruninho é um crime. Os caras dizendo que o Sport tentou Bruninho, que o Bruninho é um jogador do caralho, não sei o que. O Bruninho joga porra nenhuma, não acerta 3 passes. Turma nem lembra que o Bruninho jogou esse ano no Ceará, pô. Cara, meu irmão, esse cara é sem freio demais, pô. E o terceiro eu vou colocar o Lourenço. O bronzinho pro Lourenço. O De Luca quase ganha essa terceira medalha aí. Gostei muito da partida do De Luca também. Mas o Lourenço teve um efeito mais significativo, né? Com assistência e gol. Então, esses 3 aí são os melhores do Ceará, numa partida muito boa do Ceará, aliás. É isso.